Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Então vamos aproveitar o Cacai, já está com a gente. Cacai, vou colocar você na tela aqui. Então, Gui, coloca o Cacai na tela. Deixa eu fazer a primeira pergunta, Henrique, para o Cacai. Vai, pode ir. Fala, Cacai, muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Olá, Miguel, tudo ótimo, Henrique. Prazer enorme estar aqui com vocês. Uma alegria. Cacai, então, a primeira pergunta, naturalmente, é sobre esse massacre que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu vi uma entrevista que você deu para o Nassif e eu vi você indignado no momento que a contabilidade tinha chegado a 64 mortos. E eu assisti essa entrevista no dia seguinte e eu fiquei pensando, o Cacai super revoltado, não é possível que se faça uma operação que tenha uma contabilidade tão macabra como essa. Aí, um dia depois, quer dizer, horas depois, ou um dia depois, a contabilidade agora oficial, né, porque a comunidade até fala em mais mortos, chegou a 121 mortos, a contabilidade da própria Polícia Militar. E os governadores agora estão se reunindo hoje no Rio de Janeiro para criar um consórcio aí. Enfim, tem muita politicagem. Eu queria só saber, primeiramente, as suas primeiras impressões, como é que você está analisando o que aconteceu? Primeiro, Miguel, é óbvio que quando nós começamos a receber informações, a primeira indignação, a primeira raiva, a primeira manifestação interior de cada um é a perplexidade pelo massacre, né? Quer dizer, você vendo que as pessoas estão morrendo e uma tentativa de ter a narrativa por parte do Cláudio Castro, dos seus correligionários ali, como se só existissem 4 pessoas vítimas. Todos os demais não seriam vítimas, porque faziam parte de uma obviedade que é matar aquele que é invisível para eles, que é negro, que é pobre. Alguns faziam parte do Comando Vermelho, isso tem que ser provado, mas faziam parte. Mereciam ser mortos com facadas, com tiro nas nucas. Isso aí, a perplexidade foi aumentando. Primeiro, eu diria essa que vem da natural repugnância de tantos mortos. Depois, com o acompanhar dos acontecimentos, aquilo foi crescendo, porque começou a ter movimentos de grupos que você, de alguma forma, faz parte, que apoiava a ação, apoiava a chacina. Aquilo deu uma perplexidade maior ainda, quer dizer, o que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Para onde caminha a humanidade? Para nós que estamos sentados perplexos e tristes, e até eu estava do lado de uma pessoa que chorou a hora que começou a ver aqueles corpos enfileirados, nem competência para pegar os corpos na mata para poder dar um pingo de dignidade para os que tinham acabado de morrer, tiveram as famílias, os amigos entrando, e depois você vai perguntando para você mesmo assim, o que dá mais perplexidade, o que dá mais, assim, que dá mais revolta? Claro, a chacina em si já é uma revolta absoluta, a morte, mas e a reação de parte dos que se chamam homens de bem, que apoiam isso? E depois ainda você ter que ver um grupo de governadores de extrema-direita se unirem para falar que estão fazendo um consórcio da paz, ocupando a grande mídia de uma forma absolutamente assim, repugnante, para todos apoiarem a chacina. Quer dizer, eu já não sei muito, eu escrevi um artigo que vai sair amanhã, que a minha perplexidade é exatamente essa, assim, aonde nós fomos, para onde nós caminhamos. Porque foram 128 mortes oficialmente, mas certamente muito mais do que isso. E eu conversei, Henrique, com uma pessoa que entende de segurança e que conhece bem o Rio, disse, olha, nos próximos dias, ainda que talvez de forma silenciosa, nós vamos viver um momento gravíssimo, outros momentos gravíssimos, que será a reação por parte da polícia, pelo fato de que mataram 4 militares, o que é uma coisa lamentável,
e a reação por parte do comando e por parte de outros grupos que efetivamente foram trucidados. Então é um momento de muita perplexidade. Agora vem essa notícia, que, claro, tem que ser comprovada, que, na verdade, essa ação, que todos nós sabemos que foi, ou pelo menos boa parte de nós sabe, que foi planejada, que foi uma ação eleitoreira, foi uma ação para mudar o discurso, né, do que estava acontecendo no Brasil, que o governo federal realmente se portando de uma forma muito digna, crescendo, o ministro Lewandowski discutindo a questão da PEC, que esses governadores não querem discutir, a questão de segurança. Então, eles pensaram em, à custa de mortes, à custa de tortura, à custa de uma assassina, talvez a mais violenta do Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro foi a mais letal, eles tentarem apropriar de um discurso de enfrentamento como se esta fosse a forma de se preocupar com segurança. Agora, essa conversa que nós estamos ouvindo de vários lugares, que invadir daquela forma aquele espaço da Penha, nada mais era que fazer o enfrentamento do Comando Vermelho para privilegiar as milícias. São grupos milicianos que vão ocupar esse espaço deixado por parte do Comando Vermelho, que vai ter que sair dali. Então, é uma perplexidade muito grande, é extremamente triste. Eu conversava com o Marcelo Freixo, que conhece o Rio como ninguém, foi presidente da CPI das milícias, colocou na cadeia à época 230 e tantas pessoas, todo mundo criou uma expectativa de que o Rio ia melhorar, mas que nada, a violência só aumentou, e ele dizia que, por incrível que pareça, a força das milícias e o espaço territorial ocupado pelas milícias no Rio de Janeiro é maior do que o espaço dos traficantes. O território da milícia chega a 60%, o tráfico perto de 20%, ou seja, não sobra nada. Nós temos um Estado, eu sou cidadão honorário do Rio, e do Estado do Rio e da cidade do Rio de Janeiro, e me sinto completamente impotente com essa violência que cresce cada vez mais. Cacai, eu queria emendar agora com na verdade, duas perguntas. Uma é muito sucinta e eu acho que você vai poder responder por último. A outra é o seguinte: eu vi que você já está a par dessa história, dessa reunião aí do consórcio, né? Antes de qualquer coisa, independentemente do quanto isso seja ridiculamente eleitoreiro e é uma coisa sem sentido e que não deve funcionar na prática, até porque vem deles e não funciona, eu queria saber o seguinte de ti. Isso me parece uma clara tentativa de usurpação de prerrogativas que são do governo federal. Você não pode simplesmente atropelar o ordenamento jurídico achando que esses caras podem se unir para tentar criar um sistema de inteligência paralelo. Já bastou a BIM paralela do Carluxo, me parece. Enfim, eu queria saber se o governo, a Advocacia Geral da União, alguém pode questionar a legitimidade desse tipo de consórcio. E a segunda pergunta é mais simples, que é o seguinte: Cacai, em qualquer lugar do território brasileiro, em qualquer um dos 26 estados ou do Distrito Federal, se você sair de casa e chutar um cachorro, na mesma hora aparece o Ministério Público. O MP aparece na hora para dar entrevista e tudo. O que acontece no Rio de Janeiro, que mataram 121 pessoas e o Ministério Público desapareceu? Ele não existe no Rio? Cadê o MP do estado do Rio de Janeiro? Na verdade, na questão do consórcio, eu não vi a formalização, uma forma jurídica que você possa criticar. A extrema-direita está fazendo política, como você bem disse. Está pegando uma tragédia, com 120 e tantos mortos, com uma agressão evidente aos direitos mínimos. O cidadão não tem o direito de ser sujeito da sua própria história no Rio de Janeiro, especialmente na periferia do Rio. Hoje nem no asfalto mais, porque isso aí dá uma instabilidade geral para a cidade. Então, assim, o direito deles se unirem, fazer propostas para trabalhar em conjunto, eu não acho nem que há algo que possa ferir, de alguma forma, a Constituição ou mesmo a legislação. O que chama a atenção e salta aos olhos é a negativa que eles têm de trabalhar junto com o governo federal. Eles são falsos, eles são prepotentes, eles não conversam, não sentam na mesa para discutir a PEC proposta pelo governo federal, que tem uma série de questões que são importantes. Então, assim, o ridículo é você, no momento em que a cidade está de luto, que nós estamos banhados em sangue,
de 128 mortes, foi descoberto até há pouco que eu li. Você falar num consórcio da paz é uma vergonha alheia, uma vergonha. O título do artigo que eu escrevo amanhã é que o Cláudio Castro, o Netanyahu e o Trump estão disputando de forma trágica o Prêmio Nobel da Paz, antes mesmo de saber que iam fazer esse consórcio da paz. Isso é absolutamente ridículo. Então, assim, eu ouvi críticas da Defensoria Pública que não estão permitindo o trabalho da Defensoria Pública, e essa crítica resvalava no Ministério Público. Porque você veja bem, onde estão os mortos, estavam todos os mortos, parte deles só que foi liberado, ou está sendo liberado para serem enterrados, só foi permitido entrar a polícia e o Ministério Público. Então, assim, você veja bem, eu vi uma fala muito interessante de uma defensora pública, inclusive dizendo que ia bater as portas da justiça para tentar entrar. Porque como eles mexeram, eles não preservaram isso, constava da DPF, chamada de maldita pelo governador Cláudio Castro. A DPF das favelas, onde o Supremo tentou colocar umas regras mínimas civilizatórias para poder proteger as pessoas da favela, as pessoas da periferia, exatamente dessa arbitrariedade policial, dessas chacinas. Mas eu achei interessante uma frase, uma entrevista de uma defensora, dizendo o seguinte: eles não preservaram os lugares, que é uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Como eles não preservaram os lugares, é necessário que se faça, Miguel, uma perícia técnica séria para justificar, ou pelo menos para saber a causa-morte, para saber quem é quem. Porque certamente desses 128 tinha muita gente que não participava de nenhum tipo de partido, desses grupos organizados, de qualquer que seja, Comando Vermelho ou qualquer outro. Mas, não, eles mataram, eles não tiveram competência para pegar os corpos que estavam na mata, as famílias tiveram que pegar os amigos, aquela cena dantesca, uma cena dantesca daquelas pessoas acumulando-se já em estado de rigidez, alguns deles ali nas ruas. É uma cena... gente, é tão desumano que é difícil você até analisar. Mas eu vi de defensoras públicas criticando o trabalho do Ministério Público. É interessante notar que, imediatamente à chacina, nós tivemos uma manifestação do Supremo Tribunal Federal. Não é possível, gente. Eles falam que o Supremo está judicializando tudo. Não é o Supremo que judicializa. Eles batem as portas do Supremo Tribunal, que é o poder inerte, e ele é obrigado a dar a saída, como deu na DPF das favelas. Agora, o relator passou a ser, porque era o Fachin, virou presidente do Supremo, o ministro Alexandre. O ministro Alexandre já deu um despacho para tentar minimamente organizar, no mínimo, Henrique, no mínimo, para que a gente saiba o que aconteceu com os mortos. Por que tinha gente degolada, por que tinha gente que sofreu, que morreu com um tiro na nuca, em claro, evidentemente, caso de execução. Arrancaram o braço, Cacai. Teve um cara sem o braço. Eu ouvi falar que tinha uma pessoa sem cabeça, que tinha uma cabeça pendurada sem o corpo. Veja bem. Sim, isso aí, esse vídeo circulou bastante. Eu não vejo esses vídeos. Eu realmente não vejo esses vídeos. Eu fiquei tão perplexo, eu escrevi, eu falei com as pessoas, eu tentei falar com pessoas que são ligadas aos direitos humanos e à Defensoria no Rio de Janeiro, mas é algo dantesco, quer dizer, não satisfeitos em se vangloriarem de terem feito a maior chacina que já ocorreu no Rio de Janeiro, eles agora têm a disfarçatez de fazer um consórcio da paz. E parece-me que assim, os governadores de ultradireita resolvem fazer uma visita de solidariedade, entre aspas, ao governador. Para quê? Para fazer política. Está absolutamente comprovado que esse foi um ato político. Quer dizer, essa operação foi uma operação para poder tentar mudar a discussão sobre segurança. Todo mundo sabe, ou pelo menos boa parte das pessoas sabe, que a questão da segurança hoje mobiliza o país. Nós estamos chegando no ano eleitoral
E a grande discussão vai ser sobre a segurança, uma das grandes discussões vai ser sobre a segurança. Para a cabeça desses doentes que caracterizam a extrema-direita no Brasil, a segurança passa por isso, por matar pessoas, indiscriminadamente. É só você ver a frase o seguinte: antes de ter feito uma perícia, antes de saber quem são os mortos, antes de identificar todos os mortos, a palavra do governador de estado, do cara responsável pela ordem de fazer essa operação, é que só tivemos 4 vítimas. Todos os demais, evidentemente, mesmo aqueles que faziam parte do Comando Vermelho, também são vítimas. São vítimas do sistema. É claro que você tem muitas vezes que, se você pega o cidadão com um fuzil e naquele embate a polícia o mata, você tem um tipo de justificativa. Agora, se você corta a cabeça, se você dá tiro na nuca, se você... de pessoas que, muitas delas, certamente, espero que pelo menos isso a Defensoria consiga, ou o Supremo Tribunal, através, vocês devem ter visto, o Alexandre já marcou audiência com várias pessoas, para a gente poder entender minimamente o que aconteceu. Nós perdemos o Rio de Janeiro. O Brasil perdeu o Rio de Janeiro. E nós perdemos também um pouco da humanidade que ainda existia em cada um de nós. Cacai, eu vou pedir para o Guilherme colocar um videozinho aqui, só 1 minuto, são acho que 2 minutos, 1 ou 2 minutos, que é do deputado federal Otônio de Paula, que é pastor evangélico também, de direita, em que ele faz uma denúncia de que na comunidade evangélica dele morreram pelo menos 4 inocentes, né? Que ele conhece as famílias. Coloca aí, por favor, Gui. Guilherme, pode colocar. Isso. Eram bandidos. Não! Quem está falando aqui é pastor! Quem está falando aqui é pastor! E não é pastor progressista, não! Só de gente, de filho de gente da igreja! Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem é que vai saber se são bandidos ou se não são? Nunca, ninguém vai atrás. Você sabe por que não? Preto, correndo em dia de operação na favela, é bandido. Preto, com chinela havaiana, sem camisa, pode ser trabalhador. Correu, é bandido. É fácil, senhoras e senhores, para quem está no asfalto e não conhece a realidade da favela. É fácil subir nesta tribuna e dizer: que bom, matou. É porque o filho de vocês não estão lá dentro. Da esquerda. Não, aquilo ali é teatro, não vai. Esse negócio de chorar. Como meu filho está o tempo todo dentro de uma comunidade. E sabe qual é o meu pânico? É que ele é preto. E ontem eu tive que dizer: vai para casa. Ontem eu tive que dizer: que roupa você está vestido? Porque meu filho no Rio de Janeiro não anda de chinelo não, Hildo. Eu ensino a ele que ele tem que andar de roupa legal, bonito. Você sabe por quê? Porque é preto. E só depois que derem um tiro nele é que vão saber que é filho de um preto deputado. É muito forte, né, Cacá, esse depoimento. Pelo menos já é uma primeira denúncia. As investigações ainda vão acontecer, mas pelo menos já é uma primeira denúncia de um pastor, de um deputado federal, né? Ele veio aqui no Complexo Alemão, estava lá junto com a Benedita, junto com os deputados de esquerda, estava ele do lado, numa coletiva que aconteceu lá na Associação de Moradores do Complexo Alemão. O que você achou desse depoimento? Miguel, é emocionante, porque é o que diz aquela música, né? Quer dizer, a carne mais barata do mercado é a carne negra. É muito forte, primeiro porque vem de um evangélico
negro e conservador. Ele frisou bastante isso. E eu já já advoguei para algumas comunidades negras e tal. Uma coisa que impressiona muito é isso que ele fala. Recentemente eu estava num acontecimento literário e vi uma escritora negra dizer que ela, quando viaja, fala para o filho: ao sair, não porte nada que pareça uma arma. Está chovendo, mas não leva um guarda-chuva. Não use uma roupa que tem um capuz, porque se chover você vai querer pôr o capuz e vai ser parecido que você está fazendo alguma coisa para esconder e você pode ter uma ação da polícia. Esse depoimento desse pastor e deputado deveria ser obrigatório nas escolas, para as pessoas verem o que é, porque ele fala que diz para o filho que ele preocupou ontem com o filho para dizer que tinha que vestir roupa para não ser confundido com bandido e tal. Ou seja, e ele faz uma denúncia gravíssima de 4 pessoas que foram mortas, que ele conhece, foi logo após a chacina, 4 pessoas que foram mortas que ele assevera não ter nenhum tipo de envolvimento com o Comando Vermelho. Quer dizer, é assustador, é assustador. O depoimento dele é emocionante, é forte. O que a gente espera é que surjam outros depoimentos desses, mas especialmente que as pessoas possam refletir, Miguel. Foi bom você ter passado esse vídeo aqui. Porque, assim, muita gente... Hoje, ao longo do dia, eu recebi esse vídeo de umas 10 pessoas. Mas muita gente me disse que não tinha visto até o final. Que quando viu que era um pastor negro que estava falando de alguma coisa que aconteceu, ficou em dúvida do final, porque esses vídeos chegam de tal maneira na gente que você, às vezes, não tem coragem de ver o vídeo. Foi muito importante, eu acho. Esse vídeo é um vídeo que fala sobre a tragédia brasileira, que ele fala sobre o asfalto, a diferença do asfalto. Ele fala, e olha que eu estou dizendo aqui, o filho dele diz que está sempre na comunidade, eu estou dizendo aqui de uma escritora negra que vive no asfalto, mas que ainda assim, pelo fato de ter um filho negro, tem preocupação. A insegurança chegou a todos os lugares, já desceu para o asfalto também. Então, é uma tristeza. Esse é o começo, talvez, acho que foi a primeira denúncia forte que surgiu durante o dia, mas eu acho que é o começo de um desvendar de horrores que nós vamos viver nesses dias agora. Claro, por isso é que é importante que a Defensoria tenha acesso, me parece que foi feito um pedido ao Supremo, tenha acesso pleno onde estão os corpos, onde estão sendo feitas as perícias. Eu vi a ministra dos Direitos Humanos dizendo que estava trabalhando para que tivesse perícias, além da perícia que está lá fazendo no dia a dia, que pode estar viciada, que a proximidade com os militares é muito forte, pode prejudicar, com os policiais, é muito forte, pode prejudicar. Então, é um momento de muita dor, de muita desesperança, por mais que a gente tenha obrigação de resistir, viu, Miguel? Esse vídeo é um vídeo muito forte e é triste saber, mas é importante, que outras denúncias como essa certamente virão. Agora, Cacai, você tocou num ponto sensível, eu queria até que você falasse um pouco mais sobre isso, e não é falar sob o ponto de vista da lei, não, é falar como sociedade, como cidadão, e como alguém que aí opera o direito. A gente chegou numa situação no Brasil tão complicada que parece que exigir perícia se tornou um troço... isso não entra na minha cabeça. Hoje eu fazia o almoço aqui, estava acompanhando na TV, a TV brasileira aqui em casa, e aí mostraram a defensora que você citou, e ela estava ali nervosa, gritando e dizendo que aquilo era um absurdo e que ia à justiça, porque ela deveria acompanhar aquele processo. A gente chegou num estado de coisas que não me parece que apenas basta aprovar esse tipo de ação e achar isso bacana. As pessoas querem, por exemplo, impedir a realização de perícia. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo em que ocorra qualquer ação semelhante a essa, ou contra um grupo, por exemplo, terrorista, ou seja lá o que for, você realiza a perícia porque a perícia faz parte, parte para poder se tocar um processo legal, tem que ter perícia. Como é que a gente chegou nessa situação que agora até exigir uma perícia isenta do Estado
se transformou. Parece que pedir perícia é algo completamente fora da realidade, né? Olha, a frase mais forte dessa defensora que eu vi e que me impressionou, até já pedi a um amigo meu, defensor do Rio, para me colocar em contato com ela, foi que ela disse, olha, como eles não preservaram os locais, ou seja, não é possível fazer uma perícia de local onde eles foram chacinados e mortos e assassinados, o corpo passa a ser a possibilidade de ter uma perícia. Então, é a preservação do corpo. Se você for notar aquela foto terrível, que eu só consegui olhar uma vez, de dezenas e dezenas de meninos e de pessoas e de homens enfileirados, depois empilhados, alguns deles e tal ali, alguns só de cueca, outros de calção, descalço e tal. Aquilo ali é óbvio que você já tem uma dificuldade enorme para fazer uma perícia séria. Enorme. Eles não preservaram nada, eles não preservaram as roupas, eles não preservaram o local dos assassinatos, nada. Então, a preservação do corpo, e essa menina defensora foi muito feliz ao dizer isso, é a única chance que ainda tem, Miguel, de ser feito algum tipo de perícia. Por isso é que o Ministério da Justiça disse, olha, podemos contribuir especialmente com peritos especializados da Polícia Federal. Porque é necessário, esse pastor que falou agora, que eu me esqueci o nome dele, da tribuna da Câmara. Tony de Paula. O Tony de Paula. É muito impressionante porque ele conhece o lugar que as coisas acontecem. Porque ele fala disso também. Ele fala das pessoas que são mortas e que todas vão se passar, ou pelo menos esse é o interesse dos que mataram, todas vão ser retratadas como sendo bandidos. A fala do Castro, do Cláudio Castro, de que só 4 eram vítimas e que os demais todos eram bandidos, entre aspas, essa fala deveria dar impeachment. A responsabilidade de um governador, de um chefe de executivo, que é o homem que autorizou uma operação absolutamente desastrosa e que, evidentemente, além de ser desastrosa sob o aspecto da organização, nos leva a crer que certamente ela foi pensada para fazer política. Porque não é possível que alguém possa, depois de um momento em que morreram 4 policiais e 128 ou 120 e tantos cidadãos brasileiros, que a pessoa vem dizer que a operação foi um sucesso. E você vem depois o Zema, que vergonha que eu tenho de ser mineiro nessas horas, o Zema dizendo que a operação era a melhor operação, a mais sucesso que já teve no Brasil. Ou seja, por que eles não querem fazer perícia, Henrique? Porque vai se comprovar, primeiro, o óbvio, quem são as pessoas que foram mortas. Se você não respeita os vivos e não respeita os mortos, que ali é o seguinte, eles mataram, eles trucidaram, eles cortaram pedaço, eles deram um tiro na nuca, eles deram facada, eles assassinaram. E depois não se respeita sequer uma tradição que é cristã, que é evangélica, que é poder dar àqueles que morreram o direito de ser velados, de ser identificados. Então, a perícia faz parte, a não perícia, ou uma perícia viciada, faz parte de uma estratégia para não levar a responsabilidade daqueles que mataram, que assassinaram. Essa é a guerra daquela defensora, que ela fala, olha, eu estou aqui, eu não estou culpando ninguém, eu só quero, já que eles não preservaram os locais, já que a gente não tem confiança plena, ela falou que não estava acusando ninguém, mas era necessário que eles estivessem lá, com os peritos que eles confiam, a Defensoria Pública, porque claramente colocando em dúvida uma isenção por parte do Ministério Público Federal. Por isso é que nós vamos ter, mais uma vez, uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo ele é criticado, na sua grande maioria, pelos seus acertos. Que o ministro Alexandre, que é o relator, eu até hoje conversei com o advogado, dizendo assim, é chato o senhor Alexandre sobre esse aspecto, porque o Alexandre não tem medo, ele vai enfrentar. Vai parecer que só existe um ministro no Brasil, porque ele já está à frente, que espero que termine agora dia 14, pelo menos o grupo crucial dos golpes. Agora ele pega essa chacina que é a maior do Brasil e que foi notícia hoje no mundo inteiro. É ele, novamente,
que já deu despacho, que já mandou ouvir pessoas, já mandou fazer audiência, e eu espero que essa defensora, você deve ter visto, essa defensora fala que é bater no Supremo para ter o direito de acompanhar as perícias e de indicar peritos independentes, porque, obviamente, se esse grupo matou aquele enorme número de pessoas, alguns trabalhadores, outros podiam fazer parte, faziam certamente, de uma organização criminosa, que não precisariam muitas vezes ser mortos, pessoas desarmadas. Hoje eu vi uma pessoa ligada à segurança do Rio de Janeiro dizendo o seguinte: aonde estão... Foi apreendido um bando de fuzis, mas esses fuzis foram apreendidos com as pessoas que foram mortas? Por que não preservou? O cidadão foi morto com um fuzil. Então você vai poder pegar o fuzil, vai fazer o exame para ver se tem as impressões digitais daquele cidadão no fuzil, para saber se ele estava usando aquele fuzil. Essa que é a questão. Quando prenderam o Rony Lessa, foi preso a quantidade o Rony Lessa é aquele que matou o Marielle. Estou dizendo aqui para as pessoas que não sabem. Mas foi apreendido com ele mais fuzis do que foi apreendido hoje. Agora, os fuzis que foram apreendidos hoje, Miguel, essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Eles estavam onde? Eles estavam com quem? Porque nós tivemos 100 e tantos mortos. Eu não vi uma única foto. Claro que eu reconheço que eu fui covarde, eu não tive coragem de ver todas as fotos. Mas eu não vi nenhuma foto em que estava uma pessoa morta segurando um fuzil. Eu vi uma pilha de fuzil num carro, que não sei onde foi apreendido, e uma pilha de pessoas mortas. Estavam armadas? Houve uma resistência? Então, é muito, muito grave tudo. O mais grave é, óbvio, a chacina, o mais grave é o número de mortos, assassinados de forma covarde, muitas vezes, com tiro na nuca e tal, executados. O mais grave, talvez também, no mesmo grau, seja o apoio de parte das pessoas que se dizem pessoas de bem, que estão se regozijando, de certa forma, porque a cidade acordou mais insegura, a cidade não acordou mais segura. Um evento desse, Miguel, tem uma capilaridade, não precisava ter mais nada, só essas mortes já seria o suficiente para ser uma maior tragédia aqui do Rio de Janeiro. Mas, além disso, você teve uma capilaridade para mostrar a força dessa guerra. O Rio de Janeiro é uma cidade sem dono hoje. E, claro que não está mais seguro, é óbvio que não está mais seguro. Então, por isso, Henrique, é que não querem fazer perícia, por isso é que não querem, porque eles iriam ter que justificar. Fulano de tal está aqui, está identificado? Está identificado. Foi morto com um tiro na nuca. Opa! Vamos fazer uma perícia, saber como é que foi morto, se foi execução, se encostou e tal. Não, foi morto com uma facada. Ele estava armado? Existe alguma forma de comprovar que ele resistiu, por exemplo, a uma operação policial? Nada. Até agora, o que nós temos conhecimento não tem nada disso. É uma chacina pura e simples, com interesse eleitoral, e que, infelizmente, as pessoas que apoiavam essa chacina, que apoiam essa chacina, têm a coragem de fazer um tal consórcio da paz, têm a coragem de tentar usar a desgraça para poder fazer política em cima de caixão, em cima de corpos ainda insepultos. É uma tristeza absoluta. Muito bem. Cacai, obrigado pela entrevista. Boa semana para você e até a próxima. Obrigado também, Miguel. Henrique, eu acho que a semana vai ser uma semana difícil para todos nós, mas é necessário resistir. Muito obrigado, um abraço grande.